A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você o momento de oração, partilha e reflexão do Evangelho desta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Neste dia 9 de fevereiro de 2021, vamos meditar o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 1 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meditando este evangelho que acabamos de ouvir, vemos que Jesus, citando o profeta Isaías, diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Precisamos saber se somos cristãos de palavras ou de coração. O cristão de palavras é aquele que vive uma religiosidade de cumprimento de preceitos, normas e rituais, que em nada difere dos rituais da alquimia e bruxaria que existem por aí. O que muda é que no lugar de abracadabra, frases bonitas são faladas com efeitos especiais.
O cristão de coração é aquele que ama a Deus, ama os seus irmãos que são templos dele e procura servir a Deus no serviço aos irmãos e irmãs, na valorização da pessoa humana e promoção da sua dignidade. O cristão de coração fala pouco e nem sempre sabe falar bonito, mas ama muito, é solidário, generoso e fraterno, porque os preceitos humanos muitas vezes esvaziam a palavra de Deus. Nós não podemos deixar enganar, nem por alguém, nem por nada. E para que tenhamos rumo na vida, Jesus traz para nós o caminho certo que nos possa orientar até Deus, nosso Pai. Ele hoje chama a atenção daqueles que seguem os preceitos humanos e deixam de lado os ensinamentos da lei de Deus. Os mandamentos nos foram dados para iluminar o nosso caminhar, porém o homem tem substituído a orientação de Deus para seguir as formalidades do mundo, o pensamento do mundo, o desejo do mundo. O mandamento de Deus é o amor, e Jesus veio nos ensinar a amar com o mesmo amor que o Pai nos ama. Os nossos gestos, as nossas expressões, o nosso comportamento deve ser pautado pelo amor de Deus. As ações exteriores, as palavras soltas, as atitudes falsas levam o homem a desviar-se do verdadeiro caminho e assim perder a felicidade aqui na terra. Se não concretizarmos o que falamos, através da oferta do nosso coração, de nada valerá a nossa oferta exterior, os ritos, as convenções, as práticas corriqueiras, que seguem apenas o manual de instrução do mundo. Seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo, até que nos damos como oferta a Deus. Quando deixamos de lado a nossa obrigação de filhos e filhas, de pais e mães de família, de irmãos de comunidade, para impressionar as pessoas com o volume que ofertamos a Deus, caímos no erro de querer aparecer e deixamos de agradar a Deus. Isto porque Deus deve ser servido dos nossos irmãos e irmãs, a começar pelos da minha casa, da minha comunidade, daqueles que estão mais próximos de mim. Não podemos nos desviar nem confundir as nossas oferendas. Uma coisa é o que se deve ao próximo, outra coisa é o que se deve a Deus. São João afirma: quem diz amar a Deus e odeia o seu irmão, este é mentiroso, porque Deus é amor incondicional pelo irmão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Avante!